Eu não tenho muito que complementar porque eu sofro de uma condição que eu sou burro. Eu sou o Sboile, @Sboile no Instagram, e estou aqui com o Xoxin, @Minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 20 de janeiro de 2024 até o dia 26 de janeiro de 2024. Nessa semana, monstro! Embiid anota incríveis 70 pontos e bate recordes na NBA. Vanessa Lopes, do BBB 24, está em tratamento psiquiátrico na casa dos pais, diz boletim médico. Doc Rivers é o novo técnico do Milwaukee Bucks. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Sboile! Mais uma semana, hein? Uma semana repleta de sonhos, repleta de metas, repleta de rotinas, repleta de vários acontecimentos dos quais merecem a nossa atenção. Afinal de contas, esse é o podcast Mais Uma Semana e, como qualquer outra, a gente precisa relatar aqui. Então eu não vou nem perder tempo e já vou pedir pra você. Fala aí pra mim o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Falo sim, então vamos lá. Na minha semana, no fim de semana, eu tava com a Gabi aqui, a gente ficou, né, só de bobeira, a gente saiu pra tomar sorvete à tarde, aí a gente ficou só depois, né, conversando, assistindo, assim, show, né, no YouTube, conversando. Aí eu fui preparar o jantar, que eu não lembro o que era. Eu lembro que daí no domingo, o almoço, preparei carbonara pra gente. Mas o sábado eu não consigo lembrar o que foi que a gente jantou, mas... enfim, diferente. Aí tá. Durante a semana acontece, né, o ritmo mais tranquilo, aproveitando aqui essa minha última semana completa das férias, porque na próxima semana voltam as minhas aulas. Aí eu tava só né, mais tranquilo aqui, de bobeira, preparando, né, uma plataforma de estudos aqui com configuração, né, de bancos de questões e tal, né, das bancas que vão elaborar as provas que eu vou prestar daqui a um tempo. E aí, né, lidando com isso, estudando já um pouco, claro, e aproveitando, né, para descansar o que fosse possível nesses últimos dias. Na terça-feira, a Gabi e eu, a gente tinha, né, combinado de ir na Argentina, né, fazer comprinhas ali de coisas que são muito mais baratas lá, então... vinho, né? Eu não bebo, né? Mas ela aproveitou para comprar um pouco de algumas garrafas para ela, comprar azeite de oliva, né? Que é muito mais barato, sabão líquido, sabão em pó, uma coisa de limpeza, assim, são muito mais baratos lá. Então, assim, né? Aproveitar ali para dar uma passeada e também já pegar essas coisas, doce de leite, obviamente, também. E foi só, né? A gente foi na parte da tarde, almoçamos, né? E aí na parte da tarde eu passei a buscar ela. E aí a gente foi pra lá, ficamos, né, um tempo, fazendo essas comprinhas. Depois, né, partimos de volta pra cá. E aí os outros dias, como eu já disse, né, tava envolvido, né, com essas coisas dos meus estudos. E aí ontem, na parte da tarde, eu tinha estudado na parte da manhã. Mas no fim da manhã, assim, começou a me dar uma dorzinha de cabeça, assim, tal. E na parte da tarde, falei, não vou estudar, vou só dar uma descansada. Vou aproveitar, né, jogar aqui um jogo, né, do videogame que a Gabi tinha me dado no meu aniversário. E aí, vou aproveitar, eu sei que eu tô, né, quase no fim, tava no terço final do jogo. E aí, vou aproveitar aqui, hoje eu não tô, né, 100% pra ficar estudando, então eu vou aproveitar pra me dedicar a isso. E aí eu terminei o jogo e a minha reflexão vai ser sobre isso, sobre esse jogo em específico. E depois, então, eu volto pra falar mais a respeito. Ontem também eu tinha entrado em contato com a imobiliária, né, onde eu loco meu apartamento, porque tinha, né, vencido, né, o meu contrato aqui, né, tinha sido 36 meses, se não me engano, então tinha se encerrado agora, nesses 3 anos, né, nesse último dia 5, né, de janeiro, e, né, agora, né, indo pro próximo mês. E aí vendo, né, se podia continuar, esse tipo de coisa, etc. Aí tá, né, mais um ano acertado eu ficar aqui, então, né, não vou precisar me preocupar nessa última semana agora com correr para achar outro lugar para morar, etc. Então, tá tranquilo, né? Então, pelo próximo ano, continuo por aqui. E aí eu acho que é só. Hoje, agora, na sexta-feira,
eu tava dando uma trabalhada aqui umas coisas pro fim de semana, né, indo no mercado, etc. Mas é só, né? Na próxima semana, aí eu relato que eu acabei cozinhando, esse tipo de coisa, porque agora meu relato se encerrou e eu volto daqui a pouquinho pra falar da minha reflexão, porque antes disso, Evandro Xuxinha falar sobre a própria semana, por gentileza. Muito obrigado pela oportunidade. Queria relatar minha semana então cronologicamente. Após a gravação de sexta-feira, eu não lembro o que aconteceu. Acho que eu não fiz nada de muito diferente, a não ser descansar, visto que eu estava substituindo a recepcionista. No sábado aí eu gastei boa parte do meu tempo fazendo concluindo as minhas demandas da semana, né, do final de semana basicamente, que foi fazer minhas marmitinhas, cozinhar, fazer o almoço. Eu tive que... eu fiz uma pequena mudança também. Eu fui levar o meu colchão pro meu apartamento, e aí, além de fazer tudo isso, eu aproveitei para passar no hotel, pegar minha máquina de lavar, colocar no carro do hotel, vir até a casa dos meus pais, deixar a máquina aqui, pegar o meu colchão, colocar no carro do hotel, ir pro meu prédio, deixar o meu colchão lá no prédio e aí ir pro Atacadão e fazer compras pro Atacadão. Foi um dia de surpresas, porque começou a chover muito no sábado de manhã assim, tava um toró imparável assim. Até gravei uns vídeos e tal, deu me molhando bastante. Consegui fazer as compras pro hotel, basicamente cheguei em casa ali, aqui na casa dos meus pais, umas 2 horas, e aí comecei a cozinhar, fazer o almoço. Minha mãe pediu para eu fazer o almoço para ela também, então aí fiz uns bifão ali, umas comidinhas, ficou gostoso. E aí na parte da tarde eu fiz sobremesa pro domingo e também aproveitei para fazer as minhas marmitinhas, deixando tudo pronto, mais ou menos umas 5h30. Aí eu tomei uma duchinha rápida e fui jogar vôlei com o pessoal. Joguei vôlei das 5h30 até umas 7 e pouco. E aí vim pra casa, tomei banho e aí saí de novo para encontrar com o Lucas, Laura e Marcos no Hexburger, onde a gente foi comer um hambúrguerzinho defumado. Foi bem gostoso. A gente ficou trocando ideia, conversando lá bastante. Eu tava bem cansado, assim, tava bem exausto. E aí eu fui pra casa, dormi. E aí o domingo eu quis tirar pra basicamente não fazer absolutamente nada. No período da manhã eu até fiz um treino ali, um cardio e tal, pra cumprir com a minha meta e poder fazer vários nadas o dia inteiro. Aí eu aproveitei para terminar a série Jujutsu no Kaisen, a segunda temporada, que ficou bem legal. Assisti alguns episódios de série e tal, fui colocando algumas coisas que eu queria em dia. E foi divertido, foi maneiro, foi bom poder ter descansado um pouco. Semana começou e finalmente na quarta-feira foi o último dia que eu trabalhei como recepcionista, né, substituindo recepcionista, que foi um alívio porque eu já consegui descansar. Inclusive, na quinta-feira, ao invés de acordar às 5 da manhã, eu já acordei às 7h15 e pra mim foi uma sensação muito do tipo, porra, cara, é meio-dia já. Foi como se eu tivesse dormido até meio-dia em momentos, em uma comparação assim, né, para o pessoal conseguir entender como foi pra mim, enfim, poder concluir esse serviço de substituição das recepcionistas. Aí não teve futebolzinho porque foi uma semana um tanto quanto chuvosa aqui. Eu tive um encontro do grupo de estudos, foi bem legal, a gente conversou bastante, elucidei algumas coisas. E eu acho que o grande diferencial dessa semana e que me gerou uma boa reflexão foi sobre quando eu dormi. Mas calma, porque eu vou falar isso daqui a pouco, porque isso aqui não é bagunça e a ordem correta é que primeiro você esbole, faça a reflexão e aí depois eu volto aqui. Opa, então beleza, pra gente manter aqui o respeito, né, a instituição mais uma semana, a gente vai fazer direitinho agora comigo, trazendo a primeira reflexão do programa, que, como eu disse, vem, né, desse meu concluir, né, do joguinho Life is Strange True Colors, que é o terceiro na franquia, se eu não tô enganado. E aí, pois bem, né, joguei ele ontem, terminei. E a decisão final, assim, em resumo, né, todo Life is Strange, pra quem não tá familiarizado com a franquia, ele é um jogo onde suas escolhas moldam, né, o rumo dos desdobramentos ali do jogo. Claro que não é algo assim que o jogo vai ser completamente diferente, né, se escolher uma coisa ou outra, mas ele te dá uma certa possibilidade de você ter uma agência ali, né, demonstrando algumas preferências tuas, né, em função, né, do que a protagonista tá vivenciando, como que ela deveria se portar, né, entre, né, digamos,
ou fazer uma coisa ou fazer outra. E aí você vai, né, optando por isso. E tá, né, beleza, né, o jogo vai transcorrendo ali, a história é muito boa, como sempre, né, talvez o maior valor ali do Life is Strange é que ele tem uma narrativa muito boa, desde o primeiro, né, foi o que consagrou eles, não é um jogo que tem gráficos muito fantásticos, mas a narrativa é maravilhosa. E aí tá, nesse último ali que eu tava jogando, a protagonista ali tava passando um monte de coisa, ela passou por muita coisa até chegar nesse fim desse jogo e se deparou ali com uma decisão, no fim das contas, que se conectou muito comigo. Eu não sei até quanto, assim, que eu, né, posso falar, sem ser muito spoiler, quantos dos nossos ouvintes de fato vão acabar jogando, né, o jogo ali, mas em resumo, a decisão final envolvia a pessoa escolher continuar na cidade onde ela estava ali, ou escolher, né, porque ela tinha encontrado uma pessoa que ela gostava, né, de estar junto, tinha se encontrado um lar naquele lugar, porque é uma pessoa que tinha passado por, né, vários temas sensíveis do jogo aborda, né, como adoção, como ter, né, sei lá, não é abuso parental, é uma negligência parental, né? Alienação parental, isso. Que a mãe, né, tinha morrido e o pai acabou saindo de casa. E aí, como é que foi a vida dessa pessoa, né? Migrando para lares, né, de adoção, esse tipo de coisa. Então, são temas bem sensíveis, assim. E aí, a decisão final, né, depois dela ter vivenciado tudo daí, chegou a esse ponto de que ela tinha encontrado um lugar que ela gostava, etc. Tinha, né, construindo um lar ali, continuar naquele lugar, ou optar por deixar tudo pra trás e, sabe, explorar o mundo, começando meio que do zero, né, a vida dela de novo. E aí, né, em função de toda a trajetória que foi ali, e em função de algumas, né, série de outras coisas que eu também já vivenciei, não relacionado a esses, né, temas ultra sensíveis, né, que o jogo aborda, mas por questões, assim, da minha própria trajetória de vida mesmo, né, como aqui o próprio programa já relata, né, mudanças e se identificar, não se identificar com algum local, esse tipo de coisa. Essa decisão final me bateu muito, assim, eu fiquei um negócio que, normalmente as decisões você fica ali, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, beleza, vou optar por isso aqui. Essa decisão final, é o que o jovem hoje em dia diz que alugou um triplex na cabeça, foi isso. Eu não consegui decidir na hora, eu pausei ali o jogo, fui fazer outra coisa, fui dar uma devagada, fui pensar a respeito, fui deixar esse baque entrar. Fui deixar ali essa porrada, de fato, ali assentar e ficar pensando, putz, e se fosse comigo, sabe? E como que seria comigo isso? Será que eu, né, teria uma preferência assim, ou assado? Como que seria? E o negócio foi que ficou ali. O grande, né, eu tô trazendo isso daí então pra falar, né, que um jogo, assim, por mais que possa parecer algo infantilizado, tá jogando joguinho, você, né, um homem, né, de 30 e poucos anos aí jogando joguinho, que é uma postura um tanto preconceituosa, né, tratar jogos dessa forma, mas eles têm um poder, assim, de reflexão, né, de despertar esse tipo de reflexão poderosíssimo. Prova disso foi esse meu dilema ontem, que ficou, né, me deixou pensativo. Aí, por que eu tô dando toda essa volta e frisando até mesmo que eu fui fazer outras coisas e tal? Porque eu quis deixar nessa, sei lá, essa reflexão, essa coisa toda ficar ruminando na minha cabeça, pra não ser algo apressado, pra eu curtir aquele momento de fato, pra eu pensar quais seriam os possíveis desdobramentos, quais seriam os cenários, o que seria, né, de um lado do outro. E foi algo, assim, uma experiência poderosíssima. Acho que de história, é a melhor história da franquia. O primeiro jogo, né, fica na minha cabeça, né, como meu jogo preferido de todos os tempos. Mas eu acho que em termos de história, esse jogo é superior ao primeiro. E foi, sabe, um negócio, uma experiência, não sei se poderia dizer transformadora, mas de fato me fez pensar muito. E tô até agora, assim, meio que, putz, que construção que chegou até ali e como que o jogo foi bem conduzido e tal. Então, só queria registrar aqui que eu não sei se tem uma grande reflexão a partir disso, só que isso se conectou demais comigo e que eu, né, me vi ali representado de alguma forma em um ponto bem específico ali da vivência da protagonista. O que posso falar sobre essa série de jogos, além de que a vida é estranha, né?
Cara, eu tenho uma experiência um tanto quanto ruim com Life is Strange, porque a primeira vez que eu fui jogar foi com uma ex-namorada e ela já tinha jogado e ela ficava querendo me apressar em tudo. Não, E aí é ela o falava jogo assim, de você curtir as coisas ali. Pois é, exatamente. E pra mim foi uma experiência horrorosa. E aí agora em que você tá falando isso, e é justamente por isso que eu tô narrando essa experiência pessoal, porque ela ficava, vai, faz isso. Deu tipo, calma, sabe, tipo, deixa eu ver o que é, quem são esses personagens, quem são essas pessoas, quais são os diálogos e tal, né? Eu queria, não, você tem que fazer isso aqui, faz aqui, vai logo. Nossa, me dá muita agonia ver você jogando. E eu tipo, eu falei, tá bom, então deixa. E aí eu larguei e desde então eu nunca mais retornei pra Life is Strange, justamente por essa experiência que foi um tanto horrível, e claro, isso não é culpa de maneira nenhuma do jogo, é muito mais, acho que, dessa pessoa, né, em si. Mas, enfim. É interessante, cara, eu gosto, assim, eu tenho certo... eu não sei qual palavra, qual termo utilizar, mas eu tenho um certo distanciamento dos jogos nesse sentido, porque eu sinto que eu gosto mais ou tenho a preferência mais sobre HQs ou sobre livros ou às vezes até filmes mesmo, assim, né? Nessa situação de como que eu vou colocar nesse lugar e blá. Mas ainda assim isso não retira o poder e a grandiosidade de uma série, no caso de jogos, conseguir fazer isso, né? Eu acho que a gente sempre se projeta, né? Muitas vezes a gente projeta coisas nossas em outras pessoas, então por que não projetar o jogo na nossa vida, né? Cara, é curioso. Eu realmente... é porque assim, como você falou, trata de temas um pouco mais delicados. Então assim, eu não tenho muito mais opiniões, além de enaltecer que, cara, a indústria dos games ela é a que mais cresce, não é à toa, né? Então, claro, você tem os joguinhos para passar o tempo, os jogos para fuga, mas também são jogos assim que, ao meu ver, são para vivenciar outras realidades, né? Então, tem tanto essa questão de tipo, vou fugir do meu trabalho, vou fugir da minha vida, vou fugir dos meus problemas e vou jogar esse joguinho aqui, ou vou vivenciar, viver e fugir em tese da minha vida para viver essa vida aqui. E tá tudo bem, no final das contas é um escape, desde que a pessoa consiga distanciar, né, entender a vida. É interessante, eu acho que justamente esse movimento que você faz, do tipo, tá, pera, deixa eu me afastar, vou sair, vou pensar sobre isso, como se isso fosse uma decisão da minha parte, né? E eu acho que é interessante, eu acho que suponho eu que um dos objetivos dos criadores é justamente que isso ocorra, né? Que a pessoa pare, pensa, reflita, não apenas, nesse caso, só fazer dinheiro, né? Então... Muito bom, cara. Muito louvável, eu diria. Muito obrigado pelas considerações complementares. E agora... tem mais uma coisa também. Eu já ia preparar o gancho de jogar pra você, Bia. Não, tudo bem. Eu só ia ficar cantando música True Colors, porque eu não consigo ler True Colors e não cantar musiquinha. Então, beleza. O que eu gostaria que você também não deixasse de fazer agora é falar sobre a sua reflexão. Opa, muito obrigado. Então, vou falar sobre a minha reflexão, que tem relação com dormir e que tem relação mais especificamente com sonhar, com o reino onírico. Olha só, olha onde nós chegamos, né? Cara, essa semana foi uma semana que eu tive muitos sonhos. Eu acho que, basicamente, eu tive mais de um sonho por noite, né? Teve alguns assim que eu não consigo lembrar, mas teve momentos assim que eu acordei, por exemplo, na quinta-feira, eu acordei às 7h15, e aí eu tinha vários sonhos, e aí eu falei, putz, cara, acho que eu vou dormir mais 10 minutinhos, né? Faz tanto tempo que eu não coloco na soneca, né? Falei, vou dar mais 10 minutinhos. E aí desses 10 minutinhos eu tive um outro sonho. E, enfim, eu não vou relatar nenhum deles aqui, porque, enfim, não cabe, não dá espaço pra isso no nosso programa. Mas assim, cara, foi muito curioso o quanto eu consegui perceber certas coisas, assim. No geral, todos os sonhos... foi algo até que eu fiquei refletindo sobre isso hoje. Todos os sonhos que eu tive até então, todos eles têm relação com cuidar de alguém. E todos eles têm uma pessoa com algum tipo de incapacidade. Seja uma perna quebrada, seja síndrome de Down, enfim, todos eles têm alguma restrição, sabe? E eu achei, cara, bem curioso isso. E tô pensando até em, de alguma forma, desenvolver isso, externalizar, escoar isso para algum lugar. Não sei exatamente como ou com o que, mas quem sabe aí em breve não apareçam alguns contos ou alguns projetos novos aí no futuro, né? Que seja sobre sonhar. Porque também essa semana eu comecei a ler
o Análise dos Sonhos de Freud, né, a última versão com a qual foi publicada. E aí, cara, tô gostando bastante, assim, tem muita coisa ali, muito material, e eu acho que uma das coisas que sempre me pegou, assim, em questões de conteúdo, sempre você tem aquele assunto, aquele tema que te prende de alguma forma, né, cara? E os sonhos é um dos meus. Eu tenho vários outros, né, que seja, por exemplo, o suicídio. Gosto muito de tentar entender motivos, causas, porquês, ou como as culturas lidam com o suicídio, e da mesma forma como lidam com os sonhos, né? É que a questão é que, como o sonho é alguma coisa muito comum, as pessoas apenas irrelevam, ou até é engraçado, porque Freud até inclusive fala sobre isso, o quanto mesmo a sociedade atual ainda assim coloca um caráter místico no sonho, né? Do tipo, você sonhar com alguma coisa é tipo, você tem o poder de prever o futuro. Isso aqui, se você sonha com isso é porque tal coisa vai acontecer. E no final das contas, isso é só misticismo, né? Os sonhos, eles provêm do que a gente vivenciou, né? Seja num passado muito distante, seja num passado recente, mas são questões que foram vividas de alguma forma. E eu acho muito, muito curioso como a sociedade lida com isso até hoje. Então, quem sabe aí também não rola um TCC sobre isso, né? Pode crer. Eu não tenho muito que complementar, porque eu sofro de uma condição que eu sou burro. Então, toda noite, assim, eu sei que eu sonho, assim, durante a noite, se eu acordo pra ir no banheiro, etc. Eu sei que eu sonhei alguma coisa, mas eu não consigo me lembrar. Assim, eu sei que tem técnicas de você começar a deixar um caderninho do lado da cama, começar a escrever e tal, né? E, né, te força a trabalhar um pouco mais esses circuitos de, né, manter esse sonho um pouco mais presente para você conseguir expressar ele no papel, mas só é um negócio que eu não tenho essa facilidade, cara. Eu vejo, né, você agora comentando que, me lembro de vários sonhos e tal. Essa semana eu vi um padrão nos meus sonhos. Eu vi a Gabi comenta que teve vários sonhos ali, tá? Outras pessoas, né, que também já conheci, também falam que, nossa, sonho direto, sonho isso e aquilo. Gente, como? Assim, os meus sonhos, eles evaporam tão rápido e eu não consigo. Eu gostaria muito, assim, porque eu tenho vários sonhos, assim, eu sei que são sonhos legais, né? E que eu gostaria de, nem que seja assim, só anotar eles, porque foram legais ter vivenciado aquilo ali, mas são um bagulho que, sei lá, que zoado, assim, só eu não consigo lembrar. Acho muito maneira essa proposta de trabalhar eles de alguma forma, sim, né? Seja registrando, só que num registro mesmo escrito, um registro em áudio, um registro em discussões, né, com um grupo de discussões, ou seja, de que forma, mas acho que é uma iniciativa bem maneira, porque, sei lá, pode ajudar outras pessoas a pensarem um pouco melhor sobre os próprios sonhos, as pessoas que de fato conseguem se lembrar. Mas eu só espero você produzir alguma coisa e que isso também me ajude de alguma forma, porque eu sou, né, a pessoa que não tem tanta memória assim pra se lembrar dos sonhos. Eu acho que pelo menos na psicanálise, né? Bom, não é à toa que eu criei uma vinheta para sonhos, né? Então, toda vez que eu tenho um sonho que eu consigo me lembrar dele, eu mando essa vinheta num grupo de amigos e aí faço o áudio descrevendo o que eu sonhei. Geralmente, também, quando eu acordo, eu faço um áudio. E é interessante, né, que assim, pra dar spoiler da obra da interpretação dos sonhos, o que Freud vai dizer basicamente sobre os sonhos é que eles são manifestações do inconsciente, né? Então, vários dos seus problemas ou várias das suas questões, das quais assim você não consegue lidar de uma forma saudável, o que o sonho vai fazer é transformar isso, deformar o sonho, deformar esse pensamento, essa questão, para que ela se torne palatável, digamos assim. Então, vamos pensar num exemplo, digamos assim, que você tenha uma questão sádica, né, com o sexo, por exemplo. E aí, para disfarçar isso, provavelmente seu sonho vai transformar isso em você caçando algum animal, ou você sendo caçado, e enfim, claro, isso é uma questão bem genérica que eu tô colocando aqui, né? E não a grande vantagem não, mas talvez uma das grandes propostas do Freud é que
o fato de sonhar coisas iguais não quer dizer a mesma coisa, né? Então, você pode sonhar a mesma coisa que o seu companheiro, que a sua companheira, que alguma pessoa, só que isso não quer dizer que tem o mesmo significado. Cada questão é uma, e isso tem que ser trabalhado em análise. Inclusive, cara, assim, eu posso falar por experiência própria, posso colocar tanto o Lucas quanto a Luana, que é com quem eu mais converso sobre isso. Se a gente tem um sonho e a gente fala sobre ele na análise, a gente tem muito pano pra manga. A gente consegue descobrir muita coisa sobre a gente mesmo. E assim, sem exceção, cara, não teve uma vez que eu tive algum sonho e que, tipo, meio que não levou pra nada. Não, toda análise ele leva pra alguma coisa que cutuca, que dói, que tá presa no passado, que, enfim, sempre revela alguma coisa. Então, assim, sonhem. E se possível faça uma análise pra descobrir exatamente sobre o que você tá pensando e sonhando. Mas um grande sonho que eu tenho é encerrar esse programa. Opa. E para encerrar esse programa, a gente tem que ir para a sessão mais. Então, vamos lá, sessão mais um feedback ou teremos que ir de mais uma indicação? Cara, hoje especificamente eu acabei de olhar aqui nossas redes, né, de contato com a equipe de Mais Uma Semana, né, todo o corpo de funcionários aí da nossa empresa, e olhei e não teve feedbacks, então a gente vai ter que ir de indicação hoje. Então eu vou indicar Sandman, a famosa HQ, se é que eu já não indiquei ela em algum momento, mas fica aqui a indicação porque é tanto a série da Netflix quanto a HQ, elas tratam sobre o personagem principal que se chama Sonho, né? Ele é o perpétuo que representa todo o onírico e que possui, e que é o rei, né, do reino onírico. E, cara, é uma HQ do Neil Gaiman, é basicamente espetacular, eu não tenho como descrever isso de outra forma, é a minha série de HQs favorita, né, meu HQ seriado, digamos assim, favorito, e recomendo muito que leiam, ou se você tem preguiça de ler, pode assistir a série na Netflix, que ela tá bem adaptada. Pode crer, eu li só o primeiro volume, né, daquela obra que saíram acho que 7 volumes, não lembro como é que foi. O Absolute. Isso. Aí eu li só o primeiro e gostei bastante, só não dei sequência porque eu tava pegando emprestado de um amigo meu lá em Maringá, um abraço, o Astorga, aí, o escritor Astorga. Tinha pegado o primeiro com ele, aí depois acabei não pegando mais, acabei mudando de cidade, acabou que só não dei sequência, mas eu, né, do que eu tinha lido, eu tinha gostado bastante, assim mesmo, só acabei não indo adiante. E pra comprar o negócio é caríssimo, né, essa coleção, meu Deus, como é caro. Hoje em dia, sim. Aí, hoje em dia é bem caro. Pois é, entrou no hype da galera, né, foi preço estratosférico, assim. Mas, né, tenho vontade de ler, assim, mas pelo que eu li, né, todo mundo vai ter que começar pelo volume 1, então, disso que eu li, eu recomendo, né, valido essa indicação aqui no programa de hoje, porque, de fato, é muito bom mesmo. Fechou, então, se você quiser mandar um feedback pra nós, pra gente ficar um pouquinho mais feliz, se você leu o Sandman e quer mandar um feedback também, pode mandar. Você manda lá no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou. Pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, não conhece o propósito nosso em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui. Talvez mais ainda, ela acabe mandando um feedback para cá, né? Mandando uma mensaginha aqui relacionada às nossas discussões. E uma vez que ela manda uma mensagem, manda esse feedback para cá, ela pontua no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!